Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos. Esse é mais um manhwa para moças e também para moços, é claro. E essa é a parte 6 de Eu Achei Que Meu Tempo Estava Acabando. E eu já vou começar a dar um aviso aqui no começo do vídeo, porque eu sei que muitos de vocês não assistem até o final do vídeo. Então, nesse vídeo eu resumi até o último capítulo disponível desse manhwa. Ou seja, eu só vou conseguir trazer vídeos sobre este manhwa quando os autores lançarem mais episódios. Então é isso, vamos pro vídeo. Depois da purificação, Lariete e o Duque acabam dormindo juntos. Quer dizer, só a Lariete dormiu, né? Porque o Duque ficou a noite toda acordado. O mordomo percebe que Duque e Lariete dormiram juntos e já pensa em planejar casamento. Mas o Duque diz que ainda não está na hora de casamento. E ele continua tendo esses pensamentos de que não merece a Lariete, de que não merece nem se casar, nem ser feliz. Mas ele pensa que se for pra ele casar um dia, com certeza vai ser com a Lariete. Por fim, o Duque explica pro mordomo que não aconteceu nada entre eles lá no quarto. Então, o mordomo, como líder do fã-clube desse casal, pretende dar um empurrãozinho pra aquilo acontecer. Gente, Lariete vai fazer uma visita surpresa pra Doha lá no templo. Chegando lá, ela pergunta por um sacerdote chamado Doha de baixo nível. E o recepcionista fica lá um pouco confuso, porque um sacerdote de baixo nível chamado Doha? Nunca nem vi. Mas aí o subordinado de Doha aparece, interrompendo a conversa dos dois e leva ela até Doha. O Doha então, na velocidade do flash, vai e troca de roupa. Coitado, e sempre sobra pra esse subordinado dele. Lariete repara que a sala de Doha é um tanto que luxuosa e ela se pergunta como que um sacerdote de baixo nível tem uma sala tão luxuosa assim. Ela imagina que é porque o templo é bem rico. Então ela pergunta pro Doha se ele pode fazer um favor pra ela, que é ensinar ela a controlar os poderes dela. Lariete tá cansada de ser sequestrada, intimidada e todo mundo tentando atacar ela. E ela quer aprender a se defender sozinha. O Doha diz que vai ajudar ela com esse favor, contanto que ela também cumpra um favor pra ele. Ele não especifica esse favor, então ela pede pra ele ser mais específico, porque se o favor for escrever o nome dele com a bunda dançando hula no meio da rua, ela não vai fazer isso. O Doha ri dessa situação e diz que não é isso, é outra coisa. No final das contas, Lariete aceita o trato. O Doha, ele tem uma certa obsessão por Lariete. Eu não diria que é amor, é mais obsessão mesmo. Ele imagina que talvez se passar tanto tempo com ela assim, né, dando as aulas, vai ser bom, que ele vai acabar enjoando dela. Mas por enquanto ele diz que quer ser a pessoa mais próxima dela, quer saber de tudo dela, quer possuir ela. Meu Deus! Enfim, o subordinado dele chega interrompendo a conversa dos dois, dizendo que uma pessoa veio vê-lo. Então, assim, Doha e Lariete se despedem. A pessoa que está procurando Doha é o ministro Gibirafalo. Ai, gente, não sei pronunciar, peraí. Gibiralfaro. Ih, gente, mas também é cada nome difícil, hein? E pelo que eu vi aqui, o Doha não quer ser o próximo papa não, hein? Lariete chega em casa no mesmo momento que o Duque chega e ela pula em seus braços. O mordomo, então, põe seu plano em prática. Ele diz pro Duque e pra Lariete que a empregada lavou todos os lençóis, mas que por sorte não lavou do quarto do Duque. Mas não tem lençóis pra Lariete. Então o Duque fala que é pra ele ir comprar mais lençóis. Então o mordomo diz que já foi e não conseguiu encontrar nenhum lençol que fosse digno deles usarem. Gente, essa é a desculpa mais fajuta que o mordomo poderia ter inventado, mas deu certo. E os dois acabam indo dormir juntos de novo. E por incrível que pareça, o Duque não gostou muito dessa ideia não, porque quando ele dorme com Lariete, ele não consegue dormir, porque ele fica muito tentado a agarrar ela. Lariete leva bolo pra eles comerem. E eles têm um momento super romântico, inclusive com direito a limpadinha de boca. Com beijo. Gente, Lariete envergonhada, milagre. Ela disse que não quer mais comer bolo não, ficou envergonhadinha. Mas o Duque diz, eu ainda não acabei. O homem saciável. Lariete diz que precisa urgentemente terminar de curar ele. E na hora de dormir, obviamente o Duque não conseguiu dormir. Inclusive se passam 4 dias eles dormindo junto. E o Duque só dorme no 4º dia porque o cansaço ganhou dele. Enquanto dormia, o Duque acaba tendo um pesadelo. E Lariete se preocupa com ele, pois ele teve uma infância difícil desde que seus pais morreram. Lariete diz que precisa se certificar de ajudar o Duque a se curar da maldição e a poder socializar com outras pessoas para que ele possa ser feliz e continuar sendo feliz, mesmo quando ela for embora. O Duque escuta ela falando algo sobre ir embora e acorda no mesmo instante. Ele pergunta para ela, você disse que vai embora? Aí ela finge que tá surpresa e fala, eu ir embora? Que isso? Não falei nada disso não. E pra onde que eu vou?
Ele disse, fique comigo, por favor. E ela disse que ficará. Pô, Lariete, assim você quebra meu coração. Conta pro Duque. Vocês lembram lá nos primeiros episódios que o Doha falou que pra curar a Lariete tinha que ser alguém com o poder do Papa? Com certeza, se Lariete falasse pro Duque o que ela tava sentindo, o que ela tá passando, o Duque ia conseguir esse poder pra ela. Então, se ela realmente fosse morrer, ela ia morrer porque ela quer. Tem hora que eu acho a Lariete tão esperta, mas tem hora também que, meu Deus, não dá pra defender, menina burra. Lariete diz pro Duque que finalmente eles vão começar a purificação da parte inferior. Lariete vai até a boutique da Madame Sherbet. E agora, gente, ela tá saindo na rua de escolta. O Duque mandou um cara só pra vigiar ela. Lariete entra na boutique e descobre que tem alguém mais lá dentro. E quando a cortina abre, eu fiquei tipo assim, nossa, quem eu gostou? Quem é esse ser humano lindo? Lariete faz a reverência e essa pessoa simplesmente é a princesa do Império. Lariete tá envergonhada de encontrar a princesa porque a família dela, né, já passou por uma situação constrangedora, né, com a família imperial. Porque essa linda da princesa, ela era noiva do Bostinha, do irmão da Lariete. Só que aí ele começou com os piti dele, né, dando uma de prepotência. A princesa deu uma nele que o menino voou do outro lado. Só de saber essa informação, eu tô gostando muito mais dela. Lariete também está um pouco chocada com a transformação dela. E, né, Lariete, quieta teu facho de novo, mulher. Eita, que nesse manhua só tem atacante, viu, gente? E ela já chega dizendo que a Lariete pode chamar ela pelo nome, não precisa tratar ela pelo título de princesa. Gente, Lariete já tava pensando, com esse rosto você pode me pedir o que quiser. No caminho de volta pra casa, Lariete se encontra com Doha e os dois treinam um pouco de magia. Voltando pra casa, Doha fala para Lariete a respeito de um festival que vai acontecer na cidade. Ele pergunta se ela quer ir com ele, só que ela nem dá ouvido pra essa pergunta, ela já vai falando, meu Deus, é um ótimo date pra fazer com meu amado Duque. E o Doha, né, se contorce de ciúmes. Lariete faz a proposta pro Duque. De início ele fica meio relutante, mas ela fala que eles só precisam ir à noite e, se ele quiser, pode usar máscara também, que é um baile de máscaras. No final das contas, ela só quer que ele se sinta bem. Ela abre a camisa dele e mostra o quanto curado ele já tá. Ele já é quase uma pessoa livre da maldição. Sendo assim, o Duque aceita ir com a Lariete pro festival. No festival, os dois usam máscara. Ela vai com a máscara de coelhinha e ele de pantera. Ele até come um pouco do algodão doce da Lariete. E essa cena é muito fofa, gente. O Duque percebe que o olhar das pessoas sobre ele mudou. Ele é muito grato a Lariete por tudo que ela fez por ele. Ele a beija na frente de todos e ela fica morrendo de vergonha. Ela acaba se afastando um pouco dele e uma outra mulher se aproxima do Duque. Essa mulher pergunta se o Duque está desacompanhado. O Duque imediatamente se sente desconfortável e sai da beira da mulher, porque a única mulher para a qual o Duque tem olhos é a Lariete. Depois de ver aquela cena, Lariete fica levemente... Não, quer dizer, ela fica totalmente enciumada. Mas ela diz que já sabia disso e que ela não pode ser egoísta, afinal de contas ela vai morrer e o Duque precisa continuar com a vida dele. Enquanto estava sozinha em um canto afastado, nesse cantão deserto, esse rapaz se aproxima dela. Oh, meu Deus. Que isso? Que só parece homem bonito pra essa mulher. Gente, como é o nome desse império que a Lariete vive que eu tô me mudando pra lá? Gente, esse cara bonito, porém estranho, ofereceu uma bebida pra ela. E pelo amor de Deus, pessoal, não aceitem bebidas de estranho em festivais, em festa, em qualquer lugar. Enfim, ele até se oferece pra beber a bebida primeiro, né? Pra ela ver que não tem nada na bebida. Quando Lariete tira a máscara, ele simplesmente se apaixona por ela. Ah, vá, é mesmo? Ele diz pra Lariete, eu estou apaixonado por você. Mas Lariete responde pra ele dizendo, eu tenho um namorado. Mas ele pensa que isso é só uma desculpa que as mulheres normalmente usam pra se afastar de algum cara. Então ele não acredita nela e continua a se declarar. Lariete dá o fora nele novamente. E quando o cara menos esperava, o Duque chega metendo a espada. Desgruda da minha mulher, carrapato. A sorte do cara é que ele também é um bom guerreiro, pelo que parece, porque ele conseguiu bloquear o ataque do Duque. O Duque pergunta como ele se atreve a dar em cima da mulher dele na frente dele. Aí o cara, no maior deboche, pergunta, você que é namorada, é? Ele ainda teve a cara de pau de olhar pro Duque e falar, mas eu sou mais bonito que você. Mas rapaz, na hora que ele falou isso, não ofendeu o Duque não, ofendeu a Lariete. Ela disse, como você ousa ameaçar o meu namorado e ainda tentar se comparar a ele? Os caras que tava brigando chegam a ficar
sem reação. O cara estranho pede desculpas porque ele realmente achou que ela tinha mentido sobre ele ser o namorado dela. Lariete continua, não importa se ela estivesse falando a verdade ou se não estivesse falando. O não é não. Ela não queria ir, pronto. É isso aí, Lariete, bota a ordem. O cara novamente pede desculpas e diz que realmente tinha se apaixonado por ela. O Duque pergunta por que Lariete havia se afastado dele. Ela diz que só acabou se perdendo. Mas que bom que ele chegou pra buscar ela, porque ela já estava morrendo de saudades. Ele diz que também tava com saudade. Gente, casal meloso, viu? Diabéticos, fechem o vídeo, porque aqui é o puro açúcar. Lariete chama o Duque pra dançar, porém agora eles estão sem as máscaras. Mas o Duque diz que não tem problema. Ele não precisa das máscaras, pois tem ela. Sua amada Lariete. Graças a Lariete, agora o Duque tem uma nova vida. Ela o deu a chance de ser um ser humano comum. E mesmo dançando de forma desajeitada, ela ainda olha pra ele como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele se pergunta como eu poderia não amá-la. Ele tenta beijar ela de novo, mas ela o impede porque ela tem vergonha de beijar em público. Só que assim, o Duque ativou o modo descarado nesse festival. Ele pergunta se dessa vez ele pode beijar os lábios dela ao invés da mão. Por ter ela deixado com vergonha, ela decide dar um castigo pro Duque, sem beijos por algum tempo. No dia seguinte, o Duque estava se arrumando pra sair, então ele pergunta pra Lariete se não vai fazer aquilo. Lariete pergunta, aquilo o que, rapaz? O que? Obviamente, o Duque estava falando sobre ela paparicar ele, como ela sempre faz toda manhã. Ele sente falta do beijo de bom dia, mas Lariete diz que hoje não vai ter beijo porque ele estava de castigo. Ele tenta de todas as formas persuadir ela para que ela possa beijá-lo, mas Lariete diz que não vai se deixar levar pela beleza dele, que não vai ter beijo. Lariete tá amando essa situação. Ela acha muito fofo e emocionante ver ele implorando pela atenção dela, então decide deixá-lo por mais um tempo de castigo. E morreu. Durante seu treinamento de poderes com Dora, ele pergunta pra ela por que ela tá tão felizinha e logo ele se arrepende de ter feito essa pergunta porque ela diz que foi porque o encontro dela com o Duque foi maravilhoso graças a ele. Ela acaba contando pra Dora também sobre o cara estranho que apareceu e começou a se declarar pra ela do nada. E o Dora fica revoltado na mente dele, tipo, como alguém se atreve a dar em cima da minha Lariete? Lariete fala que foi uma situação totalmente estranha e inusitada. Ela até brinca que é porque ela é muito bonita, mas o Dora olha pra ela com um olhar 70, tá ligado? Falando que você é muito bonita, ri. Ela pergunta para o Dora qual vai ser sua primeira lição de hoje, tipo, é atacar? É fugir? É o quê? O Dora diz, hoje você vai aprender a levar alguém de Americanas. Eu tô passada, chocada. O Dora ainda pede pra ela fazer nele. É o quê? Ela pede para que ele pare com essa brincadeira de mau gosto, e ele diz que não está brincando. Ela fica perplexa por ele falar sobre desviver tão facilmente, já que esse é um assunto bem delicado para ela, né? Mais do que nunca agora ela quer viver, mas não pode. Quer dizer, não pode entre muitas aspas, né, gente? Porque o Dora diz que ela não pode ser fraca, ela precisa aprender a se defender. O mundo é bastante cruel, e o Dora sabe bem disso. E ele diz que ela uma hora ou outra vai precisar se defender. Ela precisa estar preparada para qualquer coisa, pois senão será uma presa fácil para essas pessoas más. De certa forma, ela começa a ver o Dora com razão. Vocês lembram daquela viagem que tava na lista de desejos dela lá pro oeste, que eu falei nos primeiros episódios? Ela ainda pretende fazer essa viagem e ela vai sair sem avisar ninguém. E para fazer essa viagem, ela vai precisar saber se defender. Então ela agradece a Dora pelo conselho. O Dora não gosta que a Lariete passe por situações perigosas, por isso as palavras dele foram tão duras. Depois eles voltam a treinar. Lariete chega destruída de cansado e pergunta onde está o Duque para o mordomo. Ele diz que o Duque estava tomando banho. Lariete vê isso como uma oportunidade perfeita para curar a região inferior dele, porque assim ele vai estar de roupão e não vai ter aquela situação meio constrangedora de fazer ele abaixar as calças. Ela pega ele no fraga saindo do banheiro, empurra ele na cama e falou, tá na hora da purificação. E a Lariete vai se aproximando do Duque, coitado, tá na tentação. Por conta dos seus treinamentos com Dora, a magia de Lariete está cada vez mais forte. E o Duque, com essa aproximação toda, ainda é de castigo por não poder beijá-la, não aguenta mais e puxa ela pra um beijo. E desse beijo, minha gente... E assim, gente, foi assim que eles teve a primeira vez deles, quer dizer, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, já Lariete até perdeu a conta, como o bichinho acordou de manhã, tadinha. O cara é uma máquina. Ele ainda diz, ainda tá cedo pra levantar, bora mais um round. E Lariete não consegue resistir a essa carinha e diz, tá bom, vamos lá. Força, guerreira.
Lariete vai a convite da princesa tomar um chá com ela e com outras amigas. Ela faz uma reverência para a princesa, mas a princesa diz que não precisa ser tão formal e pode chamar ela pelo nome, né? Chegando lá, tava a senhorita Sherbet, né, a dona da boutique, e mais 2 mulheres. Ao se apresentar, Lariete não diz seu sobrenome, e essa daqui já vai botando a língua pra fora igual uma cobra falando: "Ah, você não tem sobrenome não? Você é pobre?" As outras mulheres falam: "Nossa, você foi muito grosseira agora." Aí ela começa a se fazer de vítima. "Ai, me desculpa, eu que sou novinha ainda, não entendo mudar as coisas, eu fui grosseira sem querer, me perdoe." Aí Lariete boba: "Ai, tudo bem." Elas passam a tarde fofocando, conversando, rindo, enfim. A daqui chega pra Lariete e fala assim: "Olha, não é querendo falar mal dos outros, né? Mas enfim, já falando." Ela conta que essa loirinha aí que falou que a Lariete era pobre, ela teve uma estreia na sociedade não muito boa. E aí a princesa, né, teve pena dela, deixou que ela se reunisse com elas. Ela diz pra Lariete ser mais cuidadosa com a que fala perto daquela menina, porque ela é um pouco desajeitada com as maneiras dela. Pois é, gente. E aí nessa cena agora o Duque chega chamando pela Lariete. Ele chega todo amável, igual um cachorrinho atrás dela. Ele diz que não aguentava mais de saudade dela, por isso foi buscá-la pessoalmente. E as mulheres ficam todas chocadas. Então ele se despede das mulheres dizendo que vai levar Lariete pra casa. A princesa se pergunta o que aconteceu, pois o Duque de Candel está muito diferente. Lariete pergunta pra ele se ele vai precisar voltar lá pro Palácio Imperial novamente. Ele diz que vai ter que ir, mas não quer, que ele quer ficar mais ela. Achando ele muito fofo, ela dá um beijo nele. "Mas minha amiga, depois do chá, vocês acham mesmo que o Duque vai querer ficar só um beijinho?" Ele falou: "Até que não é muito desconfortável, vamos fazer aqui mesmo na carruagem." Lariete: "Não, aqui não." Gente, o Duque tá muito saidinho, hein? Mas aí a carruagem chega em casa e a Lariete sai fugida. Gente, eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar, hein? Ela se encontra com Doha na cidade e ela pergunta por que ele tá vestido com uma roupa diferente. E ele dá uma desculpinha boba. A aula de hoje vai ser sobre furtividade. Tentar estar num lugar sem que as outras pessoas percebam sua presença ali. Mas o motivo pro Doha ter trocado de roupa é que horas antes ele estava num lugar estranho e um bando tentou atacar ele. Ele se defendeu usando seus poderes e desviveu todas aquelas pessoas. Assim, ele se sujou todo de sangue. Mas como iria se encontrar com Lariete e não queria que ela o visse daquela forma, ele trocou de roupa. Doha começa a achar que está amando Lariete, mas ele odeia o amor. Não quer cometer o mesmo erro que já cometeu antes, se entregando a ele. Ele se pergunta se Lariete ainda gostaria dele se soubesse de seu passado, ou se soubesse que ele é o futuro Papa. Será que ela ficaria com ele por interesse? Ou ficaria chateada porque ele mentiu pra ela esse tempo todo? Doha se afasta de Lariete e diz que vai comprar um negócio. Mentira! Ele não se preocupa com a segurança dela, pois sabe que o Duque já colocou uma escolta. O Doha está sozinho em um beco e um homem estranho aparece com um objeto cortante em sua mão. E sem mais nem menos, ele vai lá e ataca. O tamanho da língua desse homem, gente! E tudo que passa na cabeça do Doha é: como eu mato esse homem sem sujar minha roupa? Mas Lariete chega no momento e vendo seu amigo Doha correndo perigo, ela não pensa nem 2 vezes antes de soltar o seu poder. Gente, o cara vai de arrasta pra cima, hein? Vai ser 2 caixão, um pra ele e outro pra língua dele. Lariete pergunta pra Doha se ele havia se machucado. O Doha fica cada vez mais encantado por ela. Ele mal pode acreditar que ela desviveu alguém pra salvar ele. Doha usa seu poder e limpa os dois daquela sujeira. O Doha diz que agora é melhor Lariete ir embora. Ele explica que essa situação aconteceu por causa das minas que encontraram na casa dele. Lembra aquela mentira, aquele papo furado de minas, que encontraram mina na casa dele, de ouro? Enfim, ele diz que é por isso que querem matar ele, mas na verdade querem matar ele porque ele vai ser o próximo Papa. Gente, lembra que eu disse que o Duque tem um faro pra sentir quando alguma coisa acontece com a Lariete? Pois é, ela chega em casa e ele já acha que alguma coisa aconteceu. E realmente aconteceu, né? Mas Lariete diz que não aconteceu nada, mente pra ele. E ele sabe que ela mentiu, mas como ele é bem compreensivo, ele prefere não questionar mais. O Duque conduz Lariete até a sala de jantar e lá ele mostra pra ela um bolo que ele mandou fazer. E justamente esse bolo é do sabor favorito dela, porque ele se lembra desse detalhe. Então, de novo, você aí que tá aceitando menos que isso, mulher, acorda. Enfim, esse bolo é uma comemoração pelos 50 dias que eles estão juntos. Ui, ui. Mas apesar da comemoração, Lariete não tem como não se sentir triste, já que agora apenas falta 1 mês pra que ela morra. Só que ela não vai morrer, né?
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim que lançar mais capítulos, eu vou estar trazendo mais vídeos desse manhwa. E também continue acompanhando aqui o canal. Essa semana mesmo vai sair história nova aqui, novo manhwa, que é muito da hora também. Então, se inscreve e é isso. Um beijo, um queijo, fui!